Fala galera, professor Gilmar Júnior. Nós vamos trabalhar mais um capítulo aqui da nossa Lei Orgânica de Niterói. Dessa vez, vamos tratar do artigo 6º ao artigo 11. Começaremos pelo capítulo 1 do município, nas disposições gerais, aqui no artigo 6º dizendo: o município de Niterói é pessoa jurídica de direito público interno. Aqui nós temos coisas importantes a se falar. Então, olha só, a natureza jurídica do município de Niterói... Deixa eu pegar a caneta aqui, galera, ó. Natureza jurídica. A princípio, nós temos essas três características aqui. É uma pessoa jurídica, então vou colocar ali, ó, PJ. Além disso, é de direito público e não privado. Direito público. E não externo, mas sim interno. Natureza jurídica aqui do nosso município de Niterói. E entidade político-administrativa. Beleza? Integrante da Organização Nacional e do território do Estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que a federação, vimos já na primeira aula de Constitucional. Deixa eu pegar a caneta aqui, galera. Aqui, ó. É dotada de 4 entes políticos, dos quais nós vamos ter aqui, ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Na categoria de município é onde nós vamos encontrar Niterói. Onde a gente vai encontrar Niterói. Com autonomia política, então é importante a gente entender o processo de autonomia política, administrativa. Opa, ficou feio isso aqui, calma aí, deixa eu melhorar. Autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição da República e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e desta lei orgânica. Então a gente já sabe a natureza jurídica do município de Niterói. A gente já sabe também que essa natureza jurídica, pessoa jurídica de direito público interno, ela possui uma coisa chamada de autonomia. Autonomia. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Calma aí, rapidão. Vou apagar aqui. Autonomia. Essa autonomia, pessoas, ela vai ser política, administrativa e financeira. Política, administrativa e financeira. Fechou? Parágrafo único. No exercício de sua autonomia, o município decretará leis, então ele pode decretar leis, expedição de atos e ainda adotar medidas pertinentes aos seus interesses, às necessidades da administração e ao bem-estar do seu povo. Sobre o município de Niterói é incorreto, então a gente quer a falsa aqui. É pessoa jurídica de direito público interno? Verdade. Se é verdade, não dá para marcar. É integrante da Organização Nacional e do território do Estado do Rio de Janeiro? Verdade também. Possui autonomia política e administrativa, mas não financeira. Não, pessoa. Aqui, ó, política, administrativa e financeira. Então, já que ele quer errada, somente a 3 está podre, gabarito só pode ser delta. A próxima. O município de Niterói é pessoa jurídica de direito público interno e entidade política administrativa, integrante da Organização Nacional do Território do Estado do Rio de Janeiro com autonomia política, administrativa e financeira. Tá aí de boa, né? Nos termos da Constituição da República, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e desta lei orgânica. Sua autonomia permite. O município de Niterói, pessoal, pode decretar lei? Pode decretar. Expedição de atos? Pode também. Adotar medidas pertinentes aos seus interesses e à necessidade da administração e o bem-estar do seu povo, é óbvio. Todas estão corretas. O gabarito só pode ser delta. Artigo 7º diz que são poderes do município independentes e harmônicos entre si. O legislativo e o executivo. Aqui nós já temos coisas importantes. A primeira coisa a se falar é o seguinte, galera.
No quesito poderes, o município ele não possui judiciário. Então não há judiciário nos municípios. Deixa eu escrever aqui para vocês. Ó. Município não possui judiciário. Não possui judiciário, galera. Grava isso, hein? Município não possui judiciário. Só vai possuir, então, o município, o legislativo e o executivo. Fechou? O que eu tenho que entender é que esses poderes são independentes. Logo, nós já sabemos que não vai haver hierarquia. Não há. Deixa eu melhorar isso aqui que tá feio. Aqui, ó. Não há hierarquia. E quando se fala em harmônico, sabemos que é no regime de colaboração. Colaboração. Dentro desse regime de colaboração, um ajudando o outro, a gente vai ter as expressões que já vimos na aula de direito constitucional, na aula 1. As funções típica e função atípica. Você já sabe que o legislativo, a função típica dele é legislar e fiscalizar, criação de leis. Já o executivo, a função típica dele é administrar. Quando a Câmara abre um concurso, quando a gente fala em Câmara, estamos falando em legislativo. Quando a Câmara ela abre um concurso, ela está mexendo na sua organização interna. Então, ela está administrando internamente o seu pessoal. Quando a Câmara manda embora alguém, ela está utilizando a administração. Mas ela não nasceu para administrar, ela nasceu para a criação de lei. Então, ela possui ali, como é a harmonia, ela possui ali a possibilidade de trabalhar lá com a função típica do executivo, que seria administrar. Então, ela vai poder fazer isso. Claro, atipicamente, porque a função típica dela é criar leis e fiscalizar. Simples assim. Fechou? Então isso aqui é importante. Você não pode bisonhar aqui nesse início que eu já falei bem detalhado na aula de constitucional. Parágrafo único. É vedado aos poderes do município a delegação de atribuições. Então é vedado, é proibido aos poderes delegação de atribuições. Artigo 8º. Constitui símbolos do município. Vez ou outra, isso aqui costuma cair quando as questões são de lei orgânica, galera. Então, constitui símbolos do município. Ó, a bandeira, o hino, o brasão e a representação gráfica do Museu de Arte Contemporânea, a ser definida em decreto do Poder Executivo alusivos à sua cultura e à sua história. Para quem não sabe, esse é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Tá aí. Coisa linda, né? A gente olha para esse cara e já lembra de Niterói automaticamente. Então temos 4 símbolos aqui, ó. A bandeira, o hino, o brasão e a representação gráfica do Museu de Arte Contemporânea. Artigo 9º. O município compreende a sede e os distritos atualmente existentes e os que forem criados. Então, o que é município? Deixa eu botar aqui matematicamente que vai ficar mais fácil para você entender isso aqui. Ó, município ele vai ser a soma da sede com os distritos. Então, se você pegar a sede e somar com os distritos, o resultado é o município de Niterói. A questão deixa bem claro que são os distritos, né, existentes e os que forem criados no decorrer do tempo. Essa é a fórmula do conceito de município. A sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. Parágrafo 2º. Os distritos serão criados, organizados e suprimidos. Isso aqui é muito importante. Quando ele falar em distrito,
a gente sabe que pode haver a criação de um novo distrito. Pode organizar o distrito ou pode terminar com aquele distrito. Mas, para tanto, é preciso pessoas de lei municipal. Para fazer isso, vai ter que ter uma lei municipal, criando, organizando ou suprimindo, tá bom? Artigo 10º. Constitui patrimônio do município. Então, o que seria considerado patrimônio de Niterói? Os direitos, os bens móveis e imóveis de seu domínio pleno, direto ou útil, e a renda proveniente do exercício das atividades administrativas aí da competência do município de Niterói. Sobre o município de Niterói, é correto afirmar: é pessoa jurídica de direito público interno, até aqui verdade. E entidade político-administrativa, também, né, galera? Também é verdade. Possui autonomia política, administrativa e financeira. Nossa tríade, né? Aqui, ó, política, administrativa e financeira, certo? É integrante da Organização Nacional e do território do Estado do Rio de Janeiro. Verdade, faz parte aqui da federação e o município está dentro aqui do território do Rio de Janeiro. Todas estão corretas, o nosso gabarito é delta. A questão 4 diz assim: são poderes do município independentes e harmônicos entre si. Até aqui de boa. Legislativo? Sim. Executivo? Agora, judiciário fica podre, porque você já sabe que município não possui judiciário. Então, está podre. Questão 5 diz o seguinte: são símbolos do município. Aqui é questão de símbolo, ó. Quer saber os símbolos de Niterói. Bandeira apenas? Não, a gente tem a bandeira, mas não apenas a bandeira. Brasão e hino, mas não a bandeira? Não, brasão e hino sim. A gente tem brasão. A gente vai ter o hino, mas também teremos quem? A bandeira. Quando ele fala, mas não a bandeira, fica podre. Só que, além disso, a gente vai ter também a representação gráfica do museu. Então, bandeira, hino e brasão apenas? Não, porque ele esqueceu o museu aqui. Então, todas estão erradas, o gabarito. Só pode ser delta, galera. Questão 6 diz o seguinte: são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Verdade, até aqui tranquilo, porque o município não possui judiciário. Além disso, pode-se afirmar que é vedada aos poderes do município a delegação de atribuições. Verdade, os poderes do município não podem delegar atribuições. Então, tudo aqui está correto, está perfeito. Questão 7 diz o seguinte: marque a opção incorreta, ele quer errada. Constitui símbolos do município, a bandeira, ok, o hino e o brasão, representação gráfica do Museu de Arte Contemporânea a ser definida em decreto do Poder Executivo, alusão à sua cultura e à sua história. Tudo aqui perfeito, mas não pode ser o GABA porque ele quer errada. É vedada aos poderes do município a delegação de atribuições, já vimos isso, é vedado. No exercício de sua autonomia, o município decretará leis. Sim, a autonomia dele pode ser feita aqui, ó, por decretação de leis, expedição de atos e medidas pertinentes aos interesses e necessidades da administração e do bem do seu povo. Então também está certo a letra C. Letra D, o que sobrou é o gabarito, né? Já que ele quer errado, foi o que sobrou, vamos marcar. Vamos achar o erro aqui. Os distritos serão criados, organizados e suprimidos por lei municipal, preservando-se a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, não observando a legislação estadual. Estava tudo perfeito. Quando ele coloca não observando a legislação estadual, aí ficou podre, né? Aí não tem como, está errada. Então o gabarito, já que ele quer errada, é delta. Questão 8 diz o seguinte: constitui patrimônio do município. Agora ele não quer símbolo, ele quer patrimônio. Vamos lá. Os seus direitos, certo? Bens móveis, bens imóveis, domínio pleno, direto e útil, certo também, tudo perfeito. Renda proveniente do exercício de atividades de sua competência e prestação de seus serviços, perfeito também. Então, todas estão corretas. O nosso gabarito só pode ser alfa. Questão 9, galera. Marque a opção correta. O município de Niterói é pessoa jurídica de direito público externo. Externo não. Interno. Interno. Então, já ficou podre alfa, não pode ser o GABA. Letra B. O município de Niterói não possui autonomia política. Opa, ele possui autonomia política, administrativa e financeira. Então, já ficou podre. Letra C. São poderes do município, dependentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Dependente não, né? Independente. Então aqui também ficou podre. O gabarito só pode ser delta, vamos ver lá o que está dizendo delta. Constitui patrimônio do município os seus direitos, certo? Aqui, ó, direitos. Os bens móveis e imóveis, certo? De domínio pleno, direto ou útil. E a renda
proveniente do exercício da atividade de sua competência e prestação. Show de bola, o gabarito só pode ser delta. O município, como entidade autônoma e básica da federação, garantirá a vida digna ao seu povo e será administrado como que o município vai ser administrado? Transparência, moralidade e descentralização administrativa. Então grava aí esses 3 caras aqui, ó: transparência, moralidade e a descentralização administrativa. O município garantirá a vida digna ao seu povo e será administrado com transparência de seus atos e ações, exceto os de interesse direto da administração municipal. Em nenhum momento é dito isso. O que é dito é transparência dos seus atos e ações. Essa parte toda aqui, ó, deixou a assertiva podre. Então já sabemos que a 1 está podre. Moralidade, certo. Descentralização administrativa, certo também. 2 e 3 é o gabarito, só pode ser Charlie, nosso gaba aqui. Cuidado, porque ele poderia trocar aqui, ó, descentralização por centralização. E aí não é centralizado. Fechou? O que nós temos ali é uma descentralização administrativa. Chegamos ao final de mais uma aula aqui da Lei Orgânica do município de Niterói. Te vejo numa próxima. Força!